Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. E pra hoje, criaturas. Você já pensou como seria montar um deck cheio delas? Tipo assim, um deck bem doido mesmo, que tivesse nada mais do que terrenos, criaturas e muita porrada? Bom, se isso te deixou curioso, então se acomode, pois para hoje nós temos ele, o chefe do clã Gorr dos Gruul, o comandante que faz o filho chorar e a mãe não vê. Sim, ele mesmo, Hurih-Kitar, o imbatível. Pensa num comandante famoso que não perdeu o brilho ao longo dos anos. E, inclusive, muito pelo contrário, ele envelheceu bem pra caramba. Por 6 manas, nós temos um ogro guerreiro 6/6 com vigilância e alcance, e mais 2 outras habilidades. Onde a primeira diz que Hurih-Kitar ataca a cada turno se estiver apto. O que é bem tranquilo, duvido que você ia fazer muito mais do que isso com um bicho grande e ignorante desse jeito. E aí tem a outra habilidade, que diz que toda vez que um jogador conjura uma mágica que não seja de criatura, Hurih-Kitar causa 6 pontos de dano àquele jogador. E rapaz, essa habilidade aqui é muito forte, e é basicamente o motivo de nós usarmos apenas criaturas no nosso deck, pois o Hurih-Kitar aqui basicamente age como um impedimento à estratégia dos seus inimigos, e é um impedimento dos bons, inclusive. Com seu comandante na mesa, é muito difícil para um deck normal manobrar através dos turnos sem ter o seu total de pontos de vida reduzido drasticamente, pois afinal de contas, por exemplo, se você faz uma pedra de mana, toma 6. Comprou carta com feitiço? Toma 6. Removeu uma criatura? Toma 6. E eu gosto disso, sabe? Um bom deck agro para manter os seus oponentes honestos. E falando de honestidade, nós nos manteremos honestíssimos aqui, pois o deck possui 63 criaturas, com uma pegada bem agro. E nós temos um subtema aqui, inclusive, de criaturas que são tipo Hurih-Kitar, que vão atrapalhar o jogo dos seus oponentes, causando um caos no campo de batalha. E caso você nunca tenha visto um vídeo meu explicando um deck, a pegada é a seguinte: os decks do Badiatório nunca devem passar de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E para integrar a rica lore de Magic ao conteúdo, eu conto uma história relacionada ao comandante da vez, dividida em 3 partes. Na primeira parte aqui do deck do Hurih-Kitar, falaremos do básico do baralho, os pilares que mantêm a nossa estratégia funcionando, enquanto olhamos também um dia típico na vida do clã Gorr. Na segunda parte, iremos discutir opções ofensivas e defensivas do deck para interagir com nossos oponentes, e lutaremos pela nossa sobrevivência. E por fim, faremos o que é correto e encerraremos o jogo com mágicas catastróficas para os nossos oponentes. E assim, vamos então para a primeira parte. Hurih-Kitar é um personagem da nossa história de hoje, mas certamente não é o nosso protagonista. Esse seria o camarada Viashino Ahurs, um tatuador do clã Gorr dos Gruul. E assim como era esperado de um membro do clã, ele participava das destruições organizadas pelo clã e dos confrontos de guerra entre guildas. Vale lembrar que essa história aqui aconteceu em meados da Guerra da Centelha, então a guerra entre as guildas estava mais forte do que nunca. O que era peculiar no Ahurs, no entanto, era sua aparente falta de fúria de batalha, algo que é integral a um membro dos Gruul. E essa energia destrutiva que vem direta dos sentimentos e do alinhamento do mana vermelho concede ao mago verde-vermelho a força para causar a destruição. E sendo um Gruul sem fúria, mas ainda assim um Viashino, Ahurs era muito esperto quando o assunto era se esgueirar e levar os outros na conversa. E ao longo dos anos ele aprendeu a pelo menos fingir que possui fúria, enquanto na verdade carregava o seu projeto como tatuador do clã como interesse principal. Até porque o alinhamento com a arte também não é nada estranho para os magos vermelhos, e para um Gruul, a própria destruição descontrolada é uma forma de se expressar através de arte. E assim, num belo dia, Ahurs estava procurando recursos para sua tinta especial de tatuagem, enquanto os outros membros do clã destroem tudo. E ao cair da noite, o Viashino é chamado para tatuar um grande guerreiro lendário da tribo, Drizek, o Gigante. Ao se encontrar com aquele que era considerado, que nem eu disse, uma lenda viva, o mesmo diz ter visto o tatuador mais cedo durante o combate, e pergunta como ele tem conseguido batalhar sem ter fúria. Ahurs automaticamente se desespera, pois até onde tudo apontava, ele fingia muito bem a sua fúria. Mas poucas coisas enganam um guerreiro de verdade como Drizek.
O gigante então pede para o pequeno se acalmar, pois um dia ele iria encontrar a sua fúria, pois até mesmo para Drizzt havia levado 108 anos para descobrir o que o deixava cheio de ira. Porém, aquela cena toda se desfaz num piscar de olhos, quando a tinta começa a escurecer e ferver na frente de Arrus, fervendo inclusive dentro do próprio braço de Drizzt e nos corpos de todos aqueles que Arrus tinham tatuado mais cedo. Ele tenta fugir então antes de levar a culpa, mas Rúrik e Tar os pega pelo rabo e expulsa o Viashino do clã dos Gor. E assim como Arrus, vamos precisar de algumas coisas para fazer isso aqui funcionar. E primeiro vasculharemos por recursos, começando por aceleração de mana. Na curva 1, temos o Elfo do Arvoredo, o de Lanoir e o Místico Élfico, todos dorks ou pequenas criaturas que geram mana. Temos também o Herbívoro Arbóreo, o Patrulheiro de Skyshroud e o Colono Diligente, todas criaturinhas que nos ajudam a colocar mais terrenos na mesa. Temos o Anarcomante Goblin, que é uma estrela por si só aqui, reduzindo o custo de todas as nossas mágicas em 1. Temos Elfo Porto Longínquo, Pesoteador de Topiaria e Elfos da Floresta, que são todas figurinhas úteis pra caramba por prover uma forma mais permanente de aceleração de mana. Cariate Lilisiana, Druida de Zhur-Taa e Vingador Fólio, cada um provendo uma vantagem diferente para compensar o fato deles serem dorks mais caros. Por exemplo, a Cariatide pode gerar 2 mana. O Druida causa dano acidental quando é virado para gerar mana, e o Vingador causa dano muito de propósito, inclusive com sua segunda habilidade. E por fim, usamos a Hada, Grã Senhora da Guerra, Níquia dos Caminhos Antigos e o Grande Tanuki. A Hada vai nos beneficiar pelo estilo de jogo ultra agressivo. A Níquia basicamente dobra o nosso mana, pois todas as nossas mágicas são de criatura, e o Tanuki pode ser tanto um bicho grande late game, quanto terreno a mais. E falando em terreno, eu quero dar uma espiadinha na nossa base de mana aqui sim, pois ela é bem simples. Nós utilizamos 28 terrenos básicos, 6 terrenos das cores Gruul e 3 lands de utilidade. A Paisagem Infinita e a Floresta Flagelada, para acelerar mana, e a Passagem do Ladino, para garantir evasão. E é claro, depois de terrenos, a coisa mais importante para gerar recursos são as nossas peças de vantagem de cartas, ou seja, cards que nos dão acesso a mais cards e, por consequência, a mais jogadas. Sendo assim, na curva 2 a gente tem o Recrutador de Vigia do Crepúsculo, um humano 2/2 que nos deixa pagar 3 manas para colocar criaturas do topo na nossa mão, o que é ótimo para gastar aquele mana que sobra mais pro fim do jogo. Temos Menestrel do Bosque do Coração, que entra naquele tema que eu falei mais cedo sobre dificultar o jogo dos oponentes, sabe? Pois adivinha só, se alguém fizer diferente da gente, ou seja, jogar uma mágica não de criatura, todos os oponentes daquele jogador compram uma carta, o que é só vantagem, pois a gente nunca desencadeia essa habilidade aqui. Temos a Víbora de Oran e Adversário de Carvalhândia, que são ambas criaturas evasivas que nos compram cartas sempre que causam dano de combate a um oponente. E similar a isso, temos também o Guardião das Fábulas, que deixa nossos múltiplos não-humanos comprarem cartas também. Temos Gigante Tectônico, uma ótima criatura agressiva que causa dano ou exila cartas do topo pra gente jogar, sempre que ela ataca ou é alvo de uma mágica de um oponente. Líder de Matilha de Garruk, o Sabre Primordial e a Alma da Colheita. Todas as 3 figurinhas que, de certa forma, compram cartas sempre que fizermos criaturas, com cada uma tendo uma peculiaridade, é claro. E para finalizar, temos o Etali, Tempestade Primordial, que gera uma vantagem massiva de cartas sempre que ataca. E, inclusive, preste atenção, não é quando ele causa dano, você realmente só precisa declará-lo como atacante. Temos também as Ajudantes de Olivia, que vão fazer a gente circular rapidamente pelo nosso deck com essas fichas de sangue. E para finalizar, a Horda de Garruk, que nos deixa jogar criaturas do topo do nosso deck. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. Que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Sem clã, Arrus vaga pela faixa de escombros de Ravnica por dias, tentando sobreviver. Por ali, ele percebe que as plantas estão morrendo e os animais estão apáticos. O Viashino logo teoriza que isso talvez tenha causado um desbalanceamento na hora de fabricar a sua tinta mágica de tatuagens, já que os ingredientes da mesma são todos naturais e retirados da faixa de escombros. Logo então, ele decide reportar isso de volta ao seu antigo clã, mesmo que custasse a sua vida. E ao chegar lá, ele vê uma ogra tatuando seus antigos colegas. Não demorou para me substituir, pensou ele amargurado. Logo após isto, aquela mulher então sairia para fabricar mais tinta, e o tatuador iria atrás dela para perguntar sobre o decaimento da natureza.
Ele então a segue para dentro de uma caverna, que ele sabia muito bem que era um ninho de uma hidra, pois as gemas dos ovos de hidra eram ingredientes-chave na hora de fabricar tinta mágica, e lá dentro a ogra usa mágica para destruir a criatura. Mas Arrus, sem querer, faz um barulho e quebra a distração. E a partir deste momento, ambos teriam que lutar por suas vidas. Ligeiro como era, Arrus ajuda a distrair a criatura, enquanto a tatuadora atacava, e juntos eles conseguem acabar fugindo do local. Depois de uma boa bronca, a mulher se revela como Baas, uma antiga guerreira Gruul que abandonara os caminhos da destruição desenfreada em mérito da arte e das técnicas de cura. E juntos, eles então decidem investigar o que estava acontecendo ali na faixa de escombros, pois Baas percebera também a mudança do local. E após procurar durante toda a tarde, eles descobrem que naquele clima de guerra, os Selesnya estavam usando a força vital da flora e fauna regional para alimentar seus jardins gigantes, expandindo então seu território. E aquilo sim era algo que deixava Arrus fervendo de raiva, pois não somente aquela maldita guerra estava sugando a vida de tudo que vivia ali, como também o separara de seu clã, de sua família. E assim como Baas e Arrus, precisamos lidar com ameaças inimigas também, sabe? E para isso utilizamos muitas remoções aqui. E naturalmente, todas elas são criaturas. Na curva 1, temos a Lagarta Cáustica, que se sacrifica para destruir artefatos e encantamentos. Temos o Mutilador de Chifre e o Bárbaro Saqueador, ambas criaturas que destroem artefatos quando entram no campo de batalha. E o Mutilador ainda por cima dificulta o uso imediato de artefatos de nossos oponentes daqui pra frente. Temos também o Sábio da Reclamação, Quebrador de Fundações e Destruidor de Gemas. Todas criaturas que vão nos proporcionar mais hate de artefatos e encantamentos, com vantagens adicionais. Temos também a Alana, Patrulheira de Kessig, que faz com que as nossas criaturas causem dano a criaturas inimigas quando entram no campo de batalha. Temos o Portador da Glória, que é uma antiga estrela do formato padrão de Amonkhet, e o Titã do Inferno, ambas criaturas que causam dano repetidamente, removendo ameaças inimigas. Temos também o Demolidor de Presa de Serra, que vai fazer a melhor impressão possível da carta Fera Interior com a sua habilidade de mutação, destruindo a permanente alvo não de criatura e deixando uma ficha no lugar. E por fim, temos o Golem Meteórico, que vai destruir a permanente alvo não de terreno que um jogador alvo controla quando entra no campo de batalha. E caso queiramos manter o nosso comandante na mesa, e spoiler, a gente quer sim manter ele na mesa, utilizamos múltiplas cartas que podem assegurar com alguma eficiência a sua entrada ou permanência no campo de batalha. Até porque interação não é somente sobre destruir permanentes inimigas, a gente tem que manter as nossas também. Então a gente usa Vinculadora de Boggles Escorregadia, que é uma humana com lampejo, que coloca um marcador de resistência à magia numa criatura que controlamos, o que é absolutamente brutal com o Huriktar na mesa. Temos também o Behemoth Quebrador de Mágicas, que é outro que ele não pode ser anulado, e as mágicas de criatura que você controla com poder 5 ou maior também não podem ser anuladas, o que ajuda a ter uma parcela bem boa do nosso deck. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente também tem outro Behemoth, o Quebra-Lanças, que deixa criaturas de poder 5 ou maior indestrutíveis até o fim do turno. Temos o Arquétipo da Resistência, que concede resistência à magia às nossas permanentes e remove das permanentes dos oponentes. Dentes de Sabre Temur, porque quando tudo der errado, você pelo menos volta a criatura para sua mão, e o Dente de Sabre se protege. E por fim, Linorme Atroz, a única possibilidade no deck inteiro de fazer o Huriktar dar 6 de dano na nossa cara, pois ele é uma criatura com uma aventura que protege o nosso comandante. Vamos então para a última parte. Renovado mais uma vez de propósito, Arrus retorna então ao seu clã e desafia Rurik e Tar a um combate pela liderança de seu povo. O ambiente fica em completo silêncio, parte pela tensão da situação e parte também com uma vontade de rir que estava sendo segurada ao máximo. No entanto, regras são regras, e o líder de um clã Gruul não pode negar um desafio pela liderança. O ogro então se levanta e diz que vai ser tudo rápido, pois ele precisa de um palite de dentes novo e os ossos de Arrus vão ter que servir. Como era de esperado, o Viashin era veloz e desviava de vários golpes do líder Gruul. Porém, assim que um único soco de Huriktar acerta, era o fim. E quando inevitavelmente isso acontece, o líder foi até misericordioso e, em vez de matar Arrus, o manteve ali caído no chão. Mas Arrus se levanta novamente e desafia Huriktar. Vocês não são aptos a liderar os Gor, pois a faixa de escombros está morrendo e vocês nada fazem a respeito disso, disse Arrus.
E nessa nova investida, ele usa um movimento que aprendera enquanto estava com Baaz, para utilizar o peso de um oponente contra ele mesmo em uma manobra de derrubada. O Viashino então canaliza sua maior capacidade de velocidade, desvia dos ataques do ogro, o escala e realiza impecavelmente o movimento de derrubada, e chega até a ouvir um barulho de ossos rachando. Ou, bem, ele achava pelo menos que era barulho de osso rachando, né? Mas era só o barulho de Hurikitara estalando os próprios dedos para acabar com ele. Ele pega o tatuador então e arremessa com tudo contra uma parede. E dessa vez o pequeno tinha certeza de que algumas costelas haviam se partido. Caído novamente no chão, uma presença ominosa estava do seu lado, e ele já esperava que fosse Hurikitara para finalizá-lo de uma vez. Porém, quem estava lá era Drizek, a lenda viva, o gigante, que disse que agora você encontrou seu propósito, sua raiva. Use-a, finalmente. Então, Arros pensa em tudo aquilo que o deixava com raiva atualmente. Pensou no Selesnya destruindo suas terras, pensou no seu exílio, na sua fraqueza, mas acima de tudo, ele pensou na raiva que ele sentia por sempre ter sido dito que ele era um pequeno viashino apenas, e que ninguém de seu povo jamais sentou-se uma fogueira para ouvir as histórias sobre os lendários guerreiros viashinos, pois a história de seu povo sempre foi apagada, menosprezada por aqueles considerados mais fortes. E nessa hora, o Viashino, tomado pelas emoções, se levanta, sem sentir nenhuma dificuldade, pois não há mais dor em seu corpo, apenas uma pura raiva. Então Arros diz: eu desafio para a posição do chefe de clã, Hurikitara. Ouçam o que eu estou dizendo. A faixa de escombros está morrendo, as plantas estão apodrecendo e os animais doentes, e não vai parar por aí, se não fizermos algo a respeito. O conclave Selesnya está por trás disso, e eles estão sugando a magia da nossa terra para cultivar a sua própria. Não podemos perder então mais um dia, um minuto sequer, ignorando o problema, ou não haverá mais nada de selvagem pelo qual lutarmos. Então sim, eu desafio você, chefe, mas eu desafio a fazer algo a respeito disso, pois nós lutamos por você, e agora precisamos que você lute por nós. E conforme o seu fogo aumentava, outros Gruul se juntavam a Arros, todos tomados por um fogo similar, uma raiva contra aqueles que estavam atentando contra o clã Gruul. E dessa vez, Hurikitara andou até o Viashino, mas não para matá-lo, mas sim para reconhecê-lo como um igual. E então o chefe da guilda diz: se Selesnya quer uma guerra, nós daremos uma guerra a eles. E as histórias serão contadas sobre essa guerra por gerações e gerações. E o seu nome, meu feroz guerreiro, estará no centro delas. E bom, para levar essa raiva animal, que também consegue ser cheia de significado, de propósito, usaremos várias formas de finalizar o jogo brutalmente, impedindo o avanço inimigo e firmando a nossa vitória. Na curva 2, temos Mentor Austero e Xamã da Imolação. Ambas cartas vão causar dano sempre que o oponente ativar habilidades de criaturas, terrenos e artefatos que não sejam habilidades de mana. E similarmente, a gente tem também o Xamã da Árvore Flamejante, que causa dano para qualquer habilidade ativada, contanto que não seja uma habilidade de mana. Temos o arquétipo da agressão, o outro arquétipo, o vermelho, que dá atropelar para o nosso time e tira o atropelar do time inimigo. Presa nobre, que força o oponente a bloquear essa criatura ou a criatura agraciada por ela com todas as suas criaturas, e a gente aproveita para passar com o resto do time. Soberano Dente de Javali, que buffa o nosso time inteiro e tem atropelar. Temos também o Capitão do Círculo Ígneo, que torna mais difícil ainda a tarefa de nos atacar, e adiciona o Monarca ao jogo, causando aquele caos a mais que a gente gosta. Belicista da Fronteira, que incentiva jogadores a atacar outros jogadores que não sejam você. Ogro Guia de Batalha, que dá ímpeto e mais 2/0 para as criaturas que entram no campo de batalha sob seu controle até o fim do turno. Surrak, chamado para caçada, que dá ímpeto para uma criatura nossa se o nosso time for grande bastante. Bizarrice de Ulvenwald, que vira o Behemoth de Ulvenwald, dando ímpeto, atropelar e mais um para o nosso time. Temos também a Fera do Pântano Florescente, que cresce o nosso time e dá atropelar para ele até o fim do turno. Temos o Beijo da Morte, que cresce criaturas inimigas que não estejam nos atacando, ou seja, mais caos ainda.
Arasta, da T Infinita, que pode gerar um exército de fichas sozinha para a gente. Temos Testemunha Temporal, que volta algo para nossa mão e que pode voltar como uma criatura token 4/4, voltando de novo mais uma coisa para nossa mão. O Guardião da Flora de Murasa, um elemental grande que também volta as coisas para nossa mão. A gente tá com um pacotezinho de recursão aqui, né? E por fim, Pioneiros do Arrasamento Final. Os porcões gigantes com atropelar, vigilância e ímpeto, e que dão atropelar, vigilância e +2/2 para o nosso time até o fim do turno. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse deck, que é caótico, agressivo pra caramba, pois eu absolutamente adorei trazer ele pra cá. E pra quem quiser ler o conto original, ele vai estar na descrição do vídeo. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. E não se esqueçam de me seguir no Twitter, por favor, o meu nick tá aí na tela. Obrigado pela sua atenção e até lá, eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!